Fala pessoal, boa tarde. Hoje é dia 25 de setembro, sexta-feira, último fechamento de mercado da semana. Tô aqui com o André. Boa tarde, André. Boa tarde. Que semana, não? Isso aí. Semana foi ontem, meu Deus do céu. Deixa eu te perguntar, você já tinha visto alguma vez na tua vida o dólar variar 300 pontos O dólar num único dia? o DI também, E né? o DI variar 9% num único dia? Eu nunca tinha visto, Kim. Pode até já ter acontecido, mas eu não me lembro de ter visto. O DI bateu na máxima, limite de máxima, depois limite de mínima ali. Dólar também, enfim, o intraday. Bizarro mesmo, mas a gente teve a questão do Tombini falando ontem, hoje a gente teve alguns leilões, eles vão fazer leilão de tesouro também, então estão tentando segurar um pouco a volatilidade. De qualquer forma, até quando eu saí ali, era dólar para cima, né? Mas ele estava lateral o dia inteiro, né? Ele chegou a ficar negativo, positivo e estava meio de lado aqui. Deixa eu até dar uma olhada como é que ele está fechando aqui. Está fechando aí com alta de 0,80, né? Mas mesmo assim, num movimento muito mais equilibrado do que a gente teve aí nos outros dias. Não, aí. os outros dias ali, realmente ontem foi um dia muito forte, volatilidade, justamente isso que o Banco Central quer fazer, evitar, ele falou, o Tombini ontem até falou de usar as reservas que a gente tem, usar swap, tudo que puder, justamente para segurar um pouco a onda, e ontem, por isso que arrefeceu, e hoje, como o André falou, ficou um pouco de lado. Na questão de bolsa, a gente tem talvez a informação mais importante de ontem para hoje foi o discurso da Yellen, ontem à noite, no fim da tarde, na verdade, falando um pouquinho e dando mais sinalização que deve subir juros para dezembro. Eu não sei se o pessoal tá com o chat na tela, produção, tá certo isso aí? Agora sim. E ela falou isso, ela comentou também que está um pouquinho mais otimista com a economia nos Estados Unidos e que a desaceleração dos emergentes, principalmente China, não deve pegar tão forte. Por isso que o mercado lá fora, as bolsas subiram, mesmo com essa sinalização mais forte de juros, aumento de juros para o final do ano. Agora a gente aqui é uma coisa um pouquinho à parte, né? A gente tem todos os nossos problemas políticos, econômicos, por isso que a gente não acompanha tanto a parte externa das bolsas. A gente ficou de lado, até caindo, até quando eu saí da sala, a Ibov caía 1%. Se você puder dar uma olhada, André, ver o que está acontecendo no Ibov hoje. Na verdade, o Ibov ontem deixou uma sinalização muito bonita, né? Deixa eu colocar aqui um gráfico diário. Que é um candle que a gente chama de martelo e tal, indica uma possibilidade de correção, mas acontece que hoje não veio essa correção, né? O mercado hoje abriu, parecia até que em um determinado momento poderia subir, abriu positivo, mas já começou a ceder desde o início da manhã e caiu, né? Então continua dormindo aqui num ponto importante de suporte, que é essa região que está traçada aqui no gráfico aqui. Se a gente tirar um pouco de zoom, a gente consegue enxergar aqui. Aliás, eu preciso colocar um gráfico semanal aqui para ficar mais bonito, né? Isso aqui. Então a gente continua dormindo aqui, terminando a semana numa região aí de forte suporte, mas é aquela história em que cada vez mais o Ibov passa o tempo e cada vez mais a gente começa a ponderar, poxa, não está tendo força nem para replicar, não está tendo força nem para replicar. O argentino está falando aí que se eu estou preocupado com a aposta, né? Eu brinquei e falei que essa mínima de 4, 5 semanas atrás seria a mínima da década, né? E a gente brincou lá entre os analistas e fizemos uma aposta lá, eu apostando que seria a mínima da década. Estou preocupado com vou ter que pagar aí um monte de almoço para um monte de gente aí, né? Pelo jeito. Porque é o que eu falo sempre, né? O que a gente acha não é o que a gente faz, né? Essa semana, por exemplo, eu falei que gostava muito mais se o mercado subisse, em compensação a gente deu 6 trades de venda, né? Dos 6 trades, 5 estão no positivo, a única que deu errado foi a Cosan. Mas acertamos 2 bons trades de compra também, inclusive a Hering, que está subindo hoje, uma das que mais sobe hoje aí. Mas, então o mercado está caindo, então começa a ficar preocupante, né? Na verdade, eu vejo muito mais target para cima do que para baixo. Quer dizer, se o mercado subisse, eu acho que a gente ganharia dinheiro com muito mais facilidade do que o mercado em queda. Porque o mercado em queda, nesses momentos muito malucos, você está lá, vende o ativo, ele cai 3% no dia. Daqui a pouco sai uma notícia boa, ele sobe 6%, depois cai o 6%. Mas só não subir o 6%, você toma um stop para quem trabalha com preço.
você toma stop e sai da operação. Né? Então, eu acho que o mercado para cima não é o mais provável. O mais provável é ele continuar caindo, porque eu acredito na tendência. Mas é um mercado onde se ganha dinheiro mais fácil, eu imagino aí. Né? Enfim, mas ele continua sem mostrar força. Né? Por enquanto não mostra nada de força que vai subir. Boa. Em termos de fundamento, a gente também acha que o Ibov apesar de estar num patamar de valuation um pouco mais razoável agora, e até vou entrar na pergunta aí do RFI, de qualquer forma, o ponto que a gente bate na tecla é que não tem um trigger muito claro, uma melhora estrutural para a gente ver a Bolsa como um todo performando muito bem e de forma consistente. Muito pelo contrário, a gente tem uma piora política, semana que vem a gente tem a votação dos vetos também, tem essa questão do Fed querendo aumentar juros batendo na porta também. Então, alguns riscos aí para o lado negativo e sem muito trigger para o lado positivo. Por isso que a gente mantém essa postura conservadora com relação a índice. E aí tem uma pergunta aqui se no Ibov dolarizado a gente pode considerar um patamar barato. Sim, está num patamar abaixo do que estava na crise de 2008. Mas o que a gente gosta de olhar mais aqui é não só a cotação, mesmo que seja em dólar, que é um parâmetro importante, olhar múltiplo, que é você leva em consideração o potencial de geração de valor das empresas ali do Ibov. E nesse sentido, de novo, está num patamar razoável, mas também não está uma barganha ali e continuamos céticos com o índice como um todo. Obviamente tem algumas oportunidades interessantes. Deixa eu só fazer um comentário, né? Quando a bolsa fica barata em dólar, a gente pensa que então os investidores que estão lá fora podem vir aqui comprar as nossas ações, não é, Kim? Quando o mercado está tranquilo e o dólar permanece estável, essa possibilidade é muito mais latente, porque o cara fala, pô, o dólar não está subindo, então quando eu for tirar esse dinheiro do país, o dólar vai estar no mesmo patamar, se a empresa se valorizar eu ganho dinheiro. Mas imagina a seguinte situação, dólar há 3 semanas atrás estava a 3,50, tá certo? O cara comprou real e comprou ação de empresa aqui dentro, perfeito? Para ele ir embora com esse dinheiro agora, mesmo que a empresa tenha se valorizado, ele acaba perdendo dinheiro, porque na hora de comprar o dólar de volta, o dólar está valendo 4,20. Então tá difícil ainda você apostar numa vinda de investimentos para comprar ações aqui no Brasil. Mesmo as ADRs, né? Você acaba comprando em dólar a ação, por mais que valorize aqui no Brasil, com a alta do dólar ela não ganha valor nas ADRs. Então tá difícil de apostar ainda e, portanto, não é esse o momento para a gente ficar medindo, na minha opinião, bolsa em dólar, né? Foi o que aconteceu com o pessoal aqui, achavam que a bolsa estava barata, algumas ações estavam baratas e ficaram mais baratas. Mesma coisa para o investidor estrangeiro, em dólar estava barato, o dólar esticou e ficou mais barato ainda. Então, é bom ficar atento, é legal olhar, mas, de novo, o que importa muito mais é valuation, né? Tentar fazer essa análise relativa. Indo aqui para os papéis, eu não sei se você quer dar uma olhada em dólar antes, tem alguma coisa ali que te chama atenção? Assim, a brincadeira do dólar aqui, eu gosto muito de traçar no meu gráfico projeções de Fibonacci, né? Então eu mostrei para o pessoal aí durante toda essa alta, né, quais eram as resistências, né? Aliás, um pouquinho aqui para baixo, né? Pronto. E uma resistência muito importante que tinha era, assim, primeira resistência era essa, o dólar passou sem nenhum problema, a segunda resistência era essa, o dólar passou sem nenhum problema, bateu na terceira resistência e voltou na média. Esse é o primeiro ponto de suporte, tá? Se começar a cair, este aqui é um outro ponto de suporte, né? 3,80, né? E aí sim, se vier para uma queda mais forte, é que a gente pode escorar aqui nos 3,50, né? Mas eu acho, na minha opinião, muito mais provável um ponto de suporte aqui. Agora, o que a gente procura no gráfico é ponto de compra, ponto de venda. Eu não acho que tem, neste momento, ponto de compra ou ponto de venda. Acho que qualquer tentativa aí no dólar é uma tentativa muito arriscada pelo pouco retorno que eu vejo aí. Principalmente agora com essa volatilidade, né? Talvez seja um pouquinho mais perigoso também. É a hora que um ou outro vai ganhar muito dinheiro e a hora que a maioria vai perder muito dinheiro, né? Então tem que tomar cuidado. Você sabe que engraçado? Há 3, 4 dias eu vi uma reportagem falando que o investidor pessoa física, o número de investidor pessoa física nas últimas 2 semanas tinha quase que duplicado em aplicações de fundo cambial. Eu falei, ixi, vai cair esse negócio, né? Então, assim, no dia seguinte, amanheceu lá no topo e já foi para baixo, porque é exatamente o contrafluxo, é impressionante, infelizmente. Né? Boa. Partindo para os papéis e para as dúvidas, o pessoal perguntando de Usiminas, comprar agora ou esperar bater
nos três, enquanto você vai colocando o gráfico ali na tela, falar de fundamento a gente não gosta. Ela acabou de anunciar que vai paralisar temporariamente um dos laminadores ali de chapa grossa em Cubatão. Eles já tinham desligado o alto-forno por ali. Então, de novo, só um pouco mais de sinalização do quanto difícil tá o cenário para eles. Tudo bem que eles vão conseguir passar algum preço ali por conta de aço importado um pouquinho mais caro, então você consegue repassar isso no aço doméstico, mas de qualquer forma, os Minas pra gente, o valuation continua muito alto frente ao cenário que ela deve enfrentar, então a gente não recomenda exposição. Mas acho que ele queria saber alguma coisa mais técnica com relação aos R$3, algo nesse sentido. Se os Minas chegar a R$3, ela vai estar caindo, porque agora ela está 3,38, né? Então, um dos fundamentos aí da análise técnica é você compra a tendência. Se ela chegar a R$3, ela vai estar caindo, então não vejo compra com ela. De siderurgia, o gráfico que eu mais gosto é esse aqui de GGBR. Tem uma figura que a gente gosta muito, eu já comentei isso aqui todos os dias, que é um ombro, cabeção, ombro invertido. E o que eu preciso para comprar a GGBR é um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, ou seja, eu preciso do rompimento dessa linha de tendência. Tá? Hoje ou ontem no final da tarde ou no início do dia, a gente quase teve isso. Provavelmente no meu estudo de domingo eu vou falar sobre isso. Eu quero tentar uma compra com GGBR, eu acho mais interessante do que os Minas e CSNA. Eu vejo um padrão bonito no gráfico diário. Eu sei que o cenário não é só para os Minas que é ruim, é para todo o setor. Mas por curtíssimo prazo, quer dizer, para comprar na segunda e vender na sexta, eu acho que tem aí pode ser que a gente tenha condição semana que vem, mas isso o mercado tem que subir, aquela coisa, né? Comprar caindo não dá, a gente tem que pegar e se juntar aí com o mercado quando ele estiver indo na direção que a gente quer fazer a operação. Boa, então já tirou a dúvida do outro participante que perguntava de GGBR e CSN. Só fazer um comentário adicional. De fato, se tivesse que olhar as três ali, o que a gente pode ponderar é que das três, talvez quem se beneficie mais com o dólar é justamente o GGBR, porque tem exposição ali mercado norte-americano, etc. Então, talvez até fique mais interessante mesmo. Apesar da gente não gostar do setor, ali se tivesse que escolher uma. Só ficar um pouco ligado com notícias de governança corporativa, que tem trazido um pouco de incertezas ali no papel. Indo aqui para a próxima, Itaú. O Brian perguntando, falou que bateu várias vezes no suporte de 25,90 e se segurou. Se pudesse dar uma olhada ali em Itaú. É um gráfico muito difícil, não dá para falar de compra em Itaú. Ela teve um bom dia ontem, um péssimo dia hoje. É a mesma coisa que eu vou te falar de GGBR, né? Não é um gráfico tão bonito, mas para comprar Itaú a gente tem que esperar o gráfico de 60 minutos mudar a queda, ao menos esse gráfico de 60 minutos mudar esse padrão de queda que ele vem tendo. Mesma coisa, traça uma linha de tendência aqui, também por curto prazo, por mais que fundamentalmente Itaú seja muito melhor. Se a gente perder o grau de investimento, é o setor que provavelmente mais vai sofrer, esse setor de branco, então é para curtíssimo prazo. Também no rompimento de tendência, dá para tentar alguma coisa Itaú, mas eu não gosto tanto desse gráfico, né? Eu acho que vai ter na compra opções que são um pouco mais claras aí para a próxima semana. Boa. Agora, em termos de fundamento, a gente gosta, talvez seja em termos de valuation, tá? Olhando mais médio e longo prazo, um dos valuations que mais chama atenção ali em termos de risco-retorno é Itaú, e no caso Itaúsa, dá para fazer um trade tático ali, até porque o spread andou a favor de Itaúsa, então hoje a nossa principal posição em portfólios segue sendo Itaúsa, tá? Teve uma pergunta aqui do Porto para você, André. Ele tá comentando, né, que você sempre recomenda zerar operações de swing às 16h30 na sexta-feira. Ele quer entender um pouquinho o porquê disso. Vamos lá. Quer dizer, o trader ele vai adaptando a sua estratégia à condição de mercado, né? A tendência de baixa, a gente sempre fala, não importa para onde o mercado vai, é importante que ele se mexa. Mas você precisa tomar uns cuidados adicionais na tendência de baixa, porque você tem muito vai e vem de mercado. Então o mercado acaba caindo no longo prazo, mas no curto prazo, que é o que a gente trade, ele vai e vem muitas vezes. Então o que eu percebi em 2013 é que as operações que eu deixava para bater no alvo, muitas delas voltava e eu saía perdendo porque não zerei a operação com antecedência. E aí eu comecei a medir o resultado do estudo de domingo com o meu resultado pessoal, percebi que
o resultado do estudo de domingo estava sendo mais interessante. Tá? Quer dizer, eu conseguia ganhar mais se tivesse zerado todas as operações na sexta-feira. Então a gente começou a fazer isso. Eu comecei no ano passado a indicar, saia na sexta, e o resultado realmente foi muito melhor, tá ok? Então, enquanto a gente não tem uma tendência consistente, eu acho que essa tendência consistente só virá na alta, a minha recomendação é essa por um único motivo, tá? Porque dá mais dinheiro do que ficar comprado ou vendido por mais tempo, né? Só para você ter uma ideia, semana passada a gente saiu de IVA em 3 ganhando 3% na compra, ela voltou tudo essa semana. A gente saiu semana passada de Sula 11 ganhando 4, 5%, ela voltou tudo essa semana. E da mesma forma, muitos ativos que a gente estava vendido, né, com aquela alta do mercado, a gente teria saído estopado. Então é justamente por isso que a gente recomenda zerar tudo na sexta-feira. Dá uma dor no coração. Por exemplo, HGTX3 eu acho que tem mais para subir. A gente está zerando essa semana ganhando 8% e, poxa vida, poderia ser 16%, mas em compensação várias outras aí reverte a tendência de uma semana para outra e a gente dá graças a Deus de ter zerado, tá? Então é exclusivamente pensando em ganhar mais. Boa. Agora o Flint perguntando de Vale. Vale, enfim, a gente, pelo menos na parte de fundamento, ainda não acha que é um ponto de compra, apesar de ter caído bastante. Se a gente for ver, a dinâmica continua muito ruim para preço de minério, com China desacelerando talvez mais forte do que o pessoal esperava, e capacidade global aumentando, com Vale, BHP, Rio Tinto, com aumento de capacidade contratada ali. Então isso aí tende a pressionar preço e em termos de valuation também não está uma barganha. Vale que sempre tradeou com desconto com relação aos competidores globais, agora está quase na paridade ali e está acima do seu valuation histórico. Então não está uma barganha, dinâmica ruim para preço de minério, eles têm muito investimento para fazer nos próximos anos, vai pressionar a caixa, a gente falando em corte de dividendos, então ainda não é um ponto de compra para a gente. Tá, deixa eu perguntar uma coisa, mesmo com a alta do dólar, deixa eu mudar a pergunta, a alta do dólar ajuda a Vale? Ajuda. Mas o que a gente tem que lembrar é que o preço do minério de ferro, quer dizer, ajuda mesmo bastante, né? Ajuda mesmo Suzano, que o Fibre, que tem lá o preço da matéria-prima dela subindo, né? Então, mas pelo menos compensa. Se o dólar tivesse a 2,80, provavelmente o dólar, a Vale sofreria bem mais. Sofreria mais, exatamente. Agora, essa questão do preço realmente é a variável-chave para ela e tem perfumado muito mal o preço do minério, né? Bom, graficamente eu não gosto da venda da Vale, a gente até falou do ponto, o ponto seria aqui o rompimento dessa linha aqui, o rompimento de 14,66, a gente comentou sobre isso hoje de manhã, eu preferi não fazer, tá? Não tem ponto de compra, mas se a Vale semana que vem se suportar aqui em algum ponto como esse, eu acho que eu no curtíssimo prazo até me arrisco a comprá-la. Aliás, acho um dos gráficos mais bonitos que tem, se voltar a subir a partir desse ponto, tá? Para o curto prazo. Mas eu não gosto da venda, tá? Eu não vejo um bom target para ela, realmente não acredito numa... Aliás, até acredito que ela pode cair, ela pode fazer o que ela quiser, mas tem muito ponto de suporte, como por exemplo aqui em 13,60, 13,70, depois aqui em 13,30. Na venda eu não quero tentar com ela não, sou muito mais a compra, se voltar a subir. Né? Boa, indo para Cyrela, essa aqui faz tempo que eu não vejo o pessoal perguntar, pelo menos de fundamento, até porque o setor de construção até perdeu uma relevância assim, de forma brusca ali nos últimos anos, fazia boa parte do índice Bovespa antes e agora é quase irrelevante ali para o índice. De qualquer forma, o setor ainda performando mal, as empresas são endividadas, né? A S&P rebaixou a gente, custo vai aumentar, custo da dívida, a gente tem muito atrelado a crédito, a gente sabe aumento de desemprego, a gente teve dados do CAGED agora fechando muitas vagas acima do esperado, então realmente é ruim para as empresas de real estate e Cyrela está um pouco nesse cenário também. Pelo menos Cyrela não micou de vez como as outras, né? Na verdade, se a gente teve do setor aí as empresas que quebraram, né? Fazendo grupamento depois, mas e aí muito cai mais, cai muito mais. Né? Realmente difícil. Essa aqui está sofrendo, ela, Stack, elas sofreram, mas bem menos do que outras. Né? Se você puder dar uma olhada no gráfico. Então, graficamente, assim, eu já não vejo target muito grande para queda nela, e é natural, né? Ela sai de 14 para 7, em algum momento repica.
Mas eu não, também, nem no curtíssimo prazo eu vejo compra ainda, tá? Eu acho que pode ficar interessante na próxima semana se segurar aqui, lá para quarta, quinta-feira, começar aí um trend de alta, tá? Aí pode ser que tenha um alívio em toda essa queda, até para tomar um fôlego, que seja para depois cair, tá? Mas eu acho que eu não vejo trade agora na Cyrela, nem de compra nem de venda. Bom, indo para as últimas aqui que a gente está chegando na parte final do nosso programa, dois setores que se beneficiam do dólar, o pessoal está perguntando, começando com o JBS, JBSS3, então enquanto você coloca no gráfico, só comentar aqui que apesar de se beneficiar do dólar, a gente teve uma notícia bem relevante esses dias que a CPI do BNDES, os deputados ali pediram para chamar os donos da JBS de novo para depor. Lembrando que, se não me engano, no início desse mês tinham chamado eles, aí depois, por votação, liberaram, mas agora, de novo, essa incerteza da CPI do BNDES em cima de JBS. É bom a gente ficar de olho nisso aí, André. Olha, graficamente acima de 17,25 é linda, mas eu jamais daria esse call justamente por conta do que você falou. A gente nem sabe o que é verdade, o que não é verdade, mas é para evitar algum tipo de confusão e de uma perda maior, a gente acaba... Graficamente acima de 17,25 é muito bonita, assim como o Braskem acima deste ponto aqui, que era por volta aí de 16,10 é muito bonita. Mas nesse caso, tanto num caso quanto no outro, eu prefiro deixar o preço embora, ficar olhando e não me aventurar. Até porque tem outras empresas do setor, por exemplo, imagino que BIF esteja melhor. BIF muito mais interessante, na minha opinião, né, porque não tem esse envolvimento. Também tem uma congestão no topo, se romper 13,30, 13,40 é interessante. E uma até que eu falei essa semana, se rompesse aqui 7,01, a gente poderia pensar numa compra. Não rompeu, mas provavelmente na semana que vem, se o mercado subir, ela tem uma boa possibilidade. Então, a gente faz essa troca estratégica aí para fugir de um rolo maior, de um gap grande de baixa. Né? Boa. E para terminar, só empresa de papel e celulose, Fibra e Suzano. Bom, a gente gosta ainda, principalmente para uma alocação em portfólio, você ter uma exposição a dólar, principalmente com essa alta do dólar aí recente e dólar se mantendo num patamar mais alto. A dinâmica da celulose vem ajudando a repassar preço também. A gente continua gostando de ambas, a gente tem preferência só por Suzano, porque é um case de desalavancagem, eles têm até um valuation um pouquinho melhor que Fibra. Fibra, a gente deu um call de compra essa semana a 55, estopamos a 56,04 enfim, ela poderia ter dado uma porcentagem muito maior. Ontem bateu no topo histórico, olha que interessante, eu não sei se você lembra de VCPA, né? Mas a VCPA viveu uma época linda aqui em 2007 e deixou um topo aqui por volta aí de R$ 58,00 ontem, quer dizer, a empresa quase quebrou na crise de 2008, subiu também, depois o setor viveu um movimento até 2012, começou a subir e ontem bateu exatamente nesse topo anterior aqui. E perdeu um pouco de força, também eu acho que é natural, né? O dólar deu embicada ontem e assustou todo mundo, passando por um pouco de correção, assim como o SUSB 5, não perdem tendência, é só um momento aí de um pouco de dificuldade. E a única preocupação em SUSB, né, é que de 2012 até agora ela tem um canal de alta bem definido, ela está bem perto desse canal de alta, tá certo? Então, por curtíssimo prazo não é tão interessante. Então, até seria mais interessante se ela viesse passasse por uma correção um pouco maior, viesse aqui a 17 e tal, levasse um tempo para voltar a subir. Eu acho que teria mais target no curtíssimo prazo. Boa. Bom, pessoal, então acho que é isso. Passamos um pouquinho do tempo. Mas acho que deu para conversar bastante dos principais setores ali, setores que se beneficiam com dólar, falamos de Vale, siderúrgicas. Espero que vocês tenham gostado ali do nosso programa, o último aí da semana, mas a gente ainda vai estar por aqui e semana que vem tem a programação durante a semana inteira, tudo de novo, né? É isso aí. Um abraço para todos, bom final de semana, domingo às 10 da noite, estou aqui no estúdio domingo. Valeu, pessoal. Tchau.